Que a paz de Cristo possa estar alcançando a vida de cada um de vocês, dos que estão aqui na live, na gravação, dos que estarão ouvindo essa palavra. Meus queridos, o tema de hoje, o subtema de hoje está dentro da série Como Desfrutar da Vida Abundante que Cristo veio nos dar. E o subtema de hoje é o seguinte: será que a vida abundante que Cristo veio nos dar abrange os tempos de aflições, de lutas, de tempestades e de grande tribulação em nossas vidas? Será que abrange? Esse é o tema de hoje. A vida abundante em Cristo abrange os tempos de aflições, de lutas, de tempestade? Ou será que nesses momentos de tempestades, aflições, problemas, será que Deus esquece e abandona seus filhos? Será que Ele suspende a promessa da vida abundante e só retorna com ela após passar as nossas tempestades na nossa vida? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. O primeiro texto é João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32 e 33. Aqui é o próprio Jesus dizendo o seguinte: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o primeiro fundamento bíblico é o próprio Jesus dizendo que a vida abundante que ele veio nos dar não nos isenta de aflições. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ele já disse bem claro aqui que no mundo teríamos ou teremos aflições, mas que nele nós podemos ter paz. Nele nós podemos desfrutar da vida abundante, porque teremos paz, teremos sua presença, não vamos estar sozinhos, vamos ter Deus com a gente. Então, queridos, primeiro, o Senhor diz que no mundo teremos aflição, tal qual ele teve, mas ele venceu. E ele diz, é para que tenhamos bom ânimo. Significa que no mundo teremos aflições, lutas, tempestades, mas é para ter bom ânimo. Significa ter fé, ter esperança, ter perseverança, porque ele venceu. E por que ele venceu? O versículo 32 responde. Por que Jesus venceu? Ele falou, vai chegar uma hora que vocês vão me abandonar. Versículo 32. Vai chegar a hora que todos vocês vão me abandonar, vocês vão se dispersar. Vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Meus irmãos, primeiro, consciência de que no mundo teremos aflições, tempestade e dificuldade. Segundo, não estamos só, não estamos sozinhos. Pessoas podem nos abandonar, famílias podem nos abandonar, irmãos de fé podem nos abandonar, todos podem nos abandonar, como abandonaram Jesus. Mas ele disse, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Por isso, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. E é impressionante que Jesus está dizendo, eu venci, antes dele sequer ir para a cruz. Isso aqui, João 16, João 13, 14, 15, 16, é Jesus conversando com os discípulos nos últimos momentos dele aqui na terra. Então, aqui quando ele diz, eu venci, ele não tinha sido preso, ele estava aguardando ser preso, Judas chegar com os soldados, levá-lo preso, ele ser julgado, condenado, ir para a cruz e ressuscitar. Mas ele já estava dizendo, eu venci, eu venci. Jesus nem tinha ido para a cruz, já estava dizendo, eu sou vencedor. Queridos, isso é fé, isso é bom ânimo, isso é esperança, isso é certeza de vitória. Por quê? Eu não estou só, o Pai está comigo. Eu vou passar por tudo isso. Terceiro dia eu vou ressuscitar. A morte não vai ter poder sobre minha vida.
eu vou ressuscitar no terceiro dia. Durante esse tempo, vou ao inferno pregar os espíritos em prisões, vou levar o evangelho para quem já partiu, vou pregar os espíritos em prisões, e ao terceiro dia vou ressuscitar, vou tomar a chave da morte, como está lá em Apocalipse, a chave da morte, do inferno, do todo o poder de Satanás que Adão entregou, eu vou tomar de volta e vou ter todo o poder do céu e da terra. E ele já está dizendo, eu venci. Jesus já estava dizendo, eu sou vencedor. Ainda ia enfrentar tantas batalhas e ele já estava dizendo, eu sou vencedor. O problema nosso é que a gente nem começa a entrar na dificuldade, a gente já se sente derrotado. A gente começa só a falar de derrota, falar só de problema. Ah, a minha doença, ah, o meu problema, ah, o meu não sei o quê, ah, o meu não... Não. Jesus não estava falando, ah, ele podia estar... Gente, o Judas vai chegar aqui, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, eu vou ser levado à cruz. Jesus podia estar reclamando, Jesus podia estar murmurando, Jesus podia estar olhando pelo que ele ainda ia passar. E ele está dizendo, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é fé, isso é esperança. É isso que é a primeira mensagem dessa vida vitoriosa em Cristo, é termos uma visão correta de que quem caminha com Deus é vitorioso. E aconteça o que acontecer, nós vamos sempre ser vitoriosos, porque não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Poderemos passar por aflições? Poderemos, como ele falou, e ele passou. Mas no final, aconteça o que acontecer, vamos dar a volta por cima e vamos ser mais do que vencedores, como está lá em Romanos 8. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. E aí o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem fome, nem angústia, nem perseguição, nada vai nos separar do amor de Deus. Então, meus queridos, essa vida abundante em Cristo abrange qualquer situação, mesmo os momentos de dificuldade. E Jesus está deixando bem claro aqui, em João 16, 32, 33. Estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham fé, tenham esperança. Eu já venci o mundo. E ele está dizendo isso antes de vencer. Ele já está declarando a vitória dele. O problema é que nós, em vez de declarar a vitória, nós começamos a declarar a derrota. Começamos a reclamar, murmurar, olhar para o problema. Fazemos igual Pedro no mar da Galileia. Jesus caminhando por cima da tempestade, os discípulos em tempestade, Jesus no meio da tempestade, mas Jesus andando por cima da tempestade. E Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu também ande sobre a tempestade. E Jesus falou, desce do barco, vem andar. E ele desceu e começou a caminhar. Mas a Bíblia diz que ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, o que estava acontecendo ao seu redor. E daí ele afunda. E Jesus tem que agarrá-lo e levantá-lo e falar para ele, porque duvidou, homem de pouca fé. Então, irmãos, é preciso ter consciência que essa vida abundante que Jesus veio nos dar abrange os momentos de tempestade, mas é preciso ter consciência disso, que não estamos sozinhos, que precisamos ter fé, que Deus está com a gente e nós não vamos sucumbir, nós podemos andar por cima da tempestade, porque não estamos sozinhos, como Jesus andou por cima da tempestade. Ele podia ter repreendido o vento antes, mas ele fez questão de andar por cima da tempestade para provar para a gente que até ele andou no meio da tempestade, mas ele não andou afundado na tempestade, ele andou por cima da tempestade. Então, em nome de Jesus, toma posse dessa primeira mensagem aqui, que a vida abundante em Cristo é possível nos momentos mais difíceis da vida, porque nós não estamos sozinhos, mas é preciso ter fé, ter confiança em Deus, ter esperança, é preciso decretar a sua vitória em nome de Jesus, não a derrota. Comece a declarar a vitória, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora, porque eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Agora, a segunda coisa, precisamos ter consciência que Deus protege e vai poupar os seus filhos nos momentos de tempestade e na hora da tentação e na hora da provação. Vai para a sua Bíblia aí no último livro do Velho Testamento, no Malaquias. Abra sua Bíblia no Malaquias, no capítulo 3. Vamos ver o que Deus fala para o seu povo. O que Deus ia fazer com o seu povo nos momentos de tempestade, nos momentos que ele mandasse castigo para o mundo, nos momentos do dia que vem ardendo como forno, como diz esse livro. Malaquias 3, versículo 14, diz assim, o povo estava dizendo, na época do Malaquias,
Deus dizendo assim, vocês estão dizendo, inútil é servir a Deus, que aproveita a gente ter cuidado de guardar os seus preceitos, os seus mandamentos, que adianta andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade, eles edificam, eles tentam a Deus e escapam. O povo cristão da época, do Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento, eles estavam abandonando Deus, virando as costas para trás e dizendo, inútil é servir a Deus. O que adianta servir a Deus? O que adianta guardar a palavra de Deus, andar correto diante de Deus? Pois os ímpios, os soberbos, os que cometem pecado, eles estão edificando, construindo, ganhando dinheiro, ficando ricos. Eles tentam a Deus, eles falam palavrões, eles falam tudo quanto é coisa contra Deus, e eles escapam. E o povo de Deus estava dizendo, é inútil, o que adianta seguir a Deus? Mas olha o resto do versículo. Então aqueles que temem ao Senhor, falam um com o outro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial, há um registro, há um livro diante de Deus, escrevendo o que os que temem a Deus fazem, e há um memorial escrevendo aqueles que não estão temendo a Deus e que estão vivendo no pecado. Está tudo registrado. E para aqueles que temem o Senhor e que se lembram do seu nome. E aí Deus diz assim, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, no dia que Deus preparou, no dia do juízo, no dia que vem ardendo como fogo, naquele dia, eles serão para mim joias, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve, e então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, a segunda coisa, meus irmãos, é ter consciência que vem o dia da dificuldade, vem o dia da luta, em que Deus vai tratar com o mundo e está tratando com o mundo. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de provação, tempos de sequidão em todos os sentidos, sequidão por falta de chuva, no sentido literal, mas também sequidão no campo espiritual. As pessoas estão totalmente desumanas, como a irmã estava comentando há pouco. Pessoas perderam o sentido da vida, perderam o temor a Deus. As pessoas estão secas espiritualmente, porque viraram as costas para Deus e se entregaram ao pecado, se entregaram ao maligno. Então, estamos vivendo tempos de sequidão. E Deus está dizendo, eu vou mandar isso, mas... E vocês estão dizendo, tem gente dizendo que não adianta servir a Deus, mas vocês vão ver a diferença no dia da tempestade mesmo, no dia da prova, vocês vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Vocês vão ver se vale a pena ou não, porque naquele dia, quem me teme, quem me obedece, vai ser como joia preciosa. Meus irmãos, quem tem uma joia preciosa, quem tem uma joia valiosa, guarda muito bem guardado, protege muito bem, para que ninguém roube, para que ninguém toque nela, porque é uma coisa especial. Deus está dizendo que aqueles que têm o seu nome, aqueles que obedecem a sua palavra, vai ser para ele como joia preciosa, vai estar muito bem guardado, muito bem protegido. E Deus diz, eu vou poupar como um homem poupa seu filho que o serve. E nesse dia, vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem sabe você está sendo zombado desse mundo, somos zombados, somos ridicularizados. Esse povo que fica aí querendo fazer as coisas certas, com Bíblia na mão, indo para a igreja, querendo viver o que a Bíblia diz, não sei o quê, e zombando. Deus está dizendo, eu estou registrando tudo, e vocês vão ver, no dia que eu vim para tratar com cada um, vocês vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Agora, vai para o capítulo 4, vocês estão no 3, agora vai para o capítulo 4 do mesmo livro, olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito no capítulo 4. Deus diz no capítulo 4 que está chegando o dia que vem ardendo como fogo. Tem gente pensando que esse calor da agora já é o dia que Deus está dizendo aqui que vai vir queimando tudo. Não, o dia que vai vir ardendo como fogo está lá em Apocalipse. Está descrito lá em Apocalipse, nas 7 taças, nas 7 trombetas e nos 7 selos. Lá está descrevendo, e lá, aquilo lá vai ser esse dia que vem ardendo como fornalha, é o período da grande tribulação. Mas Deus já está dizendo nesse texto aqui que os deles serão poupados. Os de Deus serão poupados. Agora, olha o capítulo 4 de Malaquias. Eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que vivem na impiedade, no pecado, vão ser como palha.
porque o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Não vai deixar nem raiz nem ramo. Meus irmãos, os pecadores, vai chegar o dia que o pecador não vai sobrar nem raiz nem ramo. Não vai sobrar nada dos que vivem no pecado. Mas para vós que temeis o meu nome, vai nascer o sol da justiça, trazendo cura debaixo das suas asas. Vocês vão sair, vão saltar como bezerro de estrebaria, vão estar felizes como os animais, quando estão sendo bem alimentados, eles correm, eles saltam de alegria. É uma comparação que Deus vai estar fazendo aí, porque eu vou estar cuidando de vocês, e vocês vão pisar os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, está aí, está aí. Deus está com a gente no momento de tempestade, tá? Vale a pena servir a Deus? Vale. O que vai acontecer? Tem vida abundante no momento de tempestade? Tem. Ó Deus dizendo aí, eu vou poupar os meus, eu vou guardar os meus serão protegidos. Mas é quem me teme, é quem me obedece, não é ímpio, não é quem está dentro da igreja, mas vira as costas para Deus, não é quem está dentro da igreja, mas não está nem aí com a palavra, não é quem faz parte de igreja, ele está dizendo que é quem teme a ele, é quem obedece a palavra dele. O ímpio é o que ouve, é o que conhece e vira as costas para Deus. Tem ímpio dentro da igreja. Tem muitos ímpios dentro da igreja. Aliás, as igrejas estão cheias de ímpios. É aquele que conhece e não pratica. Aquele que conhece a Deus não obedece. A Bíblia diz que vão se tornar cinza e que o povo de Deus vão pisar o ímpio, como que vai se tornar cinza debaixo dos pés do povo de Deus, daqueles que obedecem. Para vós que temeis o meu nome. É para quem teme, é para quem obedece a palavra, é para quem está andando para a palavra, é para quem valoriza a palavra, é para quem gasta tempo com a palavra, é para quem larga tudo e ouve para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para orar, para se preparar. É para esses. Então Deus está dizendo que o dia dele vai vir ardendo como fogo. Tem gente pensando que esse calor aí que atinge o país tem a ver com o dia de Deus. Não, o dia de Deus está lá em... Isso aqui é só o princípio das dores, como Jesus falou em Mateus 24. Esse fogo que o Malaquias está falando aí é o período da grande tribulação e depois do juízo final, do inferno, do lago de fogo. O castigo do ímpio começa com a grande tribulação, o fogo da grande tribulação destrói o corpo. Mas o problema não é só destruir o corpo, a alma, o espírito vai ser lançado no lago de fogo junto com o diabo e vai sofrer eternamente. Está lá em Apocalipse 20, 21 e 22. O problema, o fogo daqui da terra vai destruir o corpo, mas o inferno e o lago de fogo vai queimar as pessoas eternamente. É o que está lá em Apocalipse 20 em diante, 20, 21 e 22. Portanto, não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora, olha Jesus falando o que devemos fazer. Vai para a sua Bíblia aí, Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento, Lucas capítulo 21, versículo 33 em diante. Olha o que está escrito aí. Lucas 21, 33 em diante. Olha o conselho de Jesus para nós. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Não vai passar nenhuma dessas palavras, nem um jota, nem um tio. Vai se cumprir tudo. Olhai por vós mesmos. Olha o conselho dele. Não olhe para a vida do outro. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de improviso. Olha o conselho de Jesus. Cuidado, olhe para você mesmo. Não deixe o seu coração se carregar de glutonaria, festa. Tem gente que só pensa em festa. Tem cristão também que só vive em festa. Embriaguez, festa, bebida. Só pensa aqui. Só cuidado com a glutonaria, que só pensa em comida, em festa. Embriaguez, bebida. Cuidado com os cuidados da vida. Ou seja, Jesus está mandando a gente tomar cuidado com os cuidados da vida. Precisamos nos preocupar com a vida? Precisamos. Mas temos que tomar cuidado para que a preocupação com as coisas da vida, o trabalho, a vida material, o ganhar dinheiro, não nos leve a viver uma vida despreparada e a volta de Cristo nos pegue de improviso, nos pegue desprevenido. Não. E aí ele diz, porque virá como um laço, a volta de Cristo é como um laço, virá sobre todos que habitam sobre a face da terra.
A volta de Cristo é como um laço para pegar o passarinho de surpresa. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Vigiai em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar, de escapar de todas essas coisas que vão acontecer e para que vocês possam estar em pé diante do Filho do Homem. Então, ele está dizendo que é para a gente tomar cuidado, olhar para nós mesmos, cuidar para não sobrecarregar com as coisas desse mundo, com as coisas materiais. Ele não está proibindo da gente desfrutar das coisas aqui, mas ele está mandando tomar cuidado, vigiar, não deixar que as coisas materiais se tornem um Deus em nossa vida. Não podemos gastar mais tempo, irmãos, com o trabalho, mais tempo com o lazer, do que tempo com Deus. E muitas vezes essa coisa está invertida. O tempo para Deus é 5 minutos, e o resto do dia é trabalho, lazer e as nossas coisas. As nossas coisas, e é isso que ele está dizendo, cuidado, para não se sobrecarregar com as coisas desse mundo, com a glotonaria, com a bebida, com os cuidados da vida, e a minha volta vos pega de surpresa, porque vai vir como um laço. Vigiai em todo o tempo, orando. Para quê? Para que vocês possam se achar dignos, se vocês possam estar no grupo daqueles que são dignos, de evitar todas essas coisas. O que ele está dizendo? Quem estiver preparado não vai passar pela grande tribulação. Como é que eu evito de passar pela grande tribulação? Me preparando para a volta de Jesus. Porque quem estiver preparado vai ser arrebatado antes. Como disse o Malaquias. Os meus são joias. Eu protejo, eu guardo, eu tiro antes da grande tribulação. Os meus não vão passar pela grande tribulação. Quem vai passar pela grande tribulação é o mundo ímpio, que zomba de Deus e vira as costas para Deus. É aqueles que amam mais esse mundo do que a Deus. É aqueles que não têm tempo para oração, não têm tempo para Deus, não têm tempo para a vida espiritual com Deus. Mas, meus queridos, além dessa palavra de Jesus, sobre que Deus vai estar com a gente no período de tribulação, e que Deus está preparando o livramento para os seus filhos, portanto, podemos desfrutar de vida abundante, mesmo nos momentos de tribulação, de luta e de aflição. O próprio Jesus falou sobre isso e nos aconselhou a nos preparar. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo também nos aconselha. Em 1 Tessalonicenses 1:10, ele diz assim: a esperar dos céus o seu Filho, a esperar dos céus Jesus, que está voltando, ele vai vir dos céus. O seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, para nos livrar da ira futura. Mais um versículo falando que Jesus vem do céu arrebatar a igreja, livrar a igreja da ira futura. Portanto, eu estou mostrando para vocês que a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A esperar do céu Jesus para nos livrar da ira futura. Qual a ira futura? O que vai acontecer durante a grande tribulação, os castigos do Apocalipse. Mas não é só o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também trata disso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim, o apóstolo Pedro falando sobre esse assunto, ele diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo, se Deus não perdoou ao mundo antigo, na época de Noé, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, condenou à destruição a cidade de Gomorra e Sodoma, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo daqueles que querem viver impiamente. Ou seja, ele está dizendo que Deus não poupou os anjos quando pecaram, eles estão presos lá na escuridão, preparados para o dia do juízo. Deus não preparou, não perdoou o povo que viveu no pecado na época de Noé, trazendo o dilúvio. Ele está dizendo que Deus não perdoou os que viveram no pecado na cidade de Gomorra e Sodoma, reduzindo essas cidades a cinza. Mas Deus livrou Ló, Deus livrou Noé lá do meio. Ou seja, Deus condenou ao dilúvio na época, mas o Noé que estava obedecendo a Deus foi protegido.
quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus protegeu Ló e a sua família, porque estava obedecendo. E aí o apóstolo Pedro diz assim, versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Portanto, para mim e para milhares de cristãos que têm a visão do arrebatamento, está muito claro que a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja vai ser tirada antes. Portanto, podemos desfrutar da vida abundante em Cristo, até mesmo nos momentos de dificuldade, porque Deus vai proteger, está protegendo e vai proteger seus filhos, inclusive da grande tribulação. E concluindo, caminhando para o final, o Salmo 91 é muito claro sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Quem habita, quem mora no esconderijo de Deus, queridos, vai descansar, vai descansar. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Mais um texto falando que os de Deus serão protegidos, mas os ímpios serão julgados. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo pus a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar com o teu pé em pedra. Pisará o leão, a cobra, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Olha para quem é. Olha quem é que pode habitar no esconderijo de Deus. É aqueles que amam a Deus encarecidamente. É aqueles que Deus é primeiro lugar na vida. É aqueles que largam tudo para colocar Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Portanto, tão encarecidamente me amou. Eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus. Essa é a vida abundante que Deus tem para nós, mesmo no meio de tribulação, de tempestade, de perseguição, de luta. E eu aconselho, finalmente, não vou ler o texto, mas você pode ler Romanos 8. Leia na sua casa Romanos 8, o apóstolo Paulo vai estar falando muito sobre isso. E ele vai estar dizendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, inclusive as lutas, as dificuldades. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, queridos e queridas, eu e você podemos desfrutar. Deus tem vida abundante para qualquer situação da minha vida e da sua vida. Aconteça o que acontecer no planeta, Deus está com aqueles que temem o seu nome, vai estar guardando, vai estar protegendo, vai estar abençoando, vai estar guardando, como ele disse aí em Malaquias, serão para mim tesouro, joias preciosas, poupá-los-ei como o pai poupa o seu filho com que o ama. Eu espero, querido, que essa mensagem tenha trazido uma visão, aberto a sua visão para as verdades da Bíblia. Tem muita gente falando bobeira por aí, misturando, tem cristão pregando grande tribulação, assombrando os cristãos, falando que os cristãos vão passar pela grande tribulação. Tem gente se preparando para tudo que está escrito lá no Apocalipse. Eu deixei muito claro aqui, a gente viu muito claro aqui nesses textos, de que os de Deus serão protegidos. Está muito claro, eu li Velho Testamento, eu li Novo Testamento, eu li os profetas, eu li Jesus falando, eu li o apóstolo Paulo, eu li o apóstolo Pedro, e isso você lê. Lá o Senhor falando também para João na ilha de Patmos, no Apocalipse 2:10, está escrito assim, como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 2:10 também, o Senhor repete novamente a mensagem, se você guarda a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação,
da hora da grande tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro. Portanto, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer, vale a pena gastar tempo com Deus, vale a pena vigiar, vale a pena orar, vale a pena caminhar com Deus. Queridos, curve a sua cabeça. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por nos despertar nesta noite mais uma vez. Obrigado por falar ao nosso coração, por nos fazer entender que o Senhor tem vida abundante mesmo nos momentos de tempestade, de aflições, de tribulações nesse mundo. O Senhor tem proteção, o Senhor tem livramento para os teus, o Senhor vai guardar os teus como o pai protege os filhos. O Senhor vai guardar, somos joias preciosas, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que gastam tempo contigo, aqueles que são fiéis a ti, aqueles que o Senhor é primeiro lugar nas suas vidas, esses serão protegidos, são protegidos e serão protegidos, e nós estamos aguardando o Senhor vir buscar a igreja, arrebatar a igreja, antes de acontecer as pragas da grande tribulação, o que está escrito no Apocalipse. O Senhor vem buscar a igreja antes dessa tragédia que vai vir sobre o mundo, para ver se acorda o mundo ímpio. O Senhor tem falado com os seres humanos através da palavra, ultimamente está falando com circunstância, está falando com a natureza, e o Senhor vai falar muito mais forte durante a grande tribulação. O Senhor vai falar de uma maneira muito dura, para ver se o ser humano acorda. Mas, Pai, que a igreja, que os teus filhos, que nenhum de nós seja necessário passar pela grande tribulação para poder acordar, mas que possamos estar sendo acordados agora, possamos vigiar, possamos nos preparar para ser achado digno de evitar passar por a grande tribulação. Senhor, continua falando com cada irmão, com quem ouviu essa palavra. Fala, abre a visão. Santo Espírito, convence-nos, acorda-nos, desperta-nos, porque estamos nos últimos dias. Nós oramos agradecidos por falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido.